A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero compartilhar com você algo que eu achei super interessante, que foi uma pesquisa feita com mais de 8.000 pessoas, e eram pessoas que leem a Bíblia e pessoas que não leem a Bíblia. E vejam só a conclusão que chegaram, o efeito que a Bíblia causa no cérebro do ser humano. Quem lê a Bíblia uma vez por semana quase não causa efeito algum, é quase insignificante. Também quem lê a Bíblia 2 vezes na semana, o efeito é quase o mesmo de uma, quase não causa efeito algum. Porém, se a pessoa lê a Bíblia 4 vezes ou mais na semana, aí esses números mudam e mudam bastante. Vejam só, quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais na semana, a solidão cai 30%. E eu quero acrescentar algumas palavras aqui dizendo o porquê que a solidão cai 30%. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a encontrar dentro dela, através das palavras de Jesus, um verdadeiro amigo, porque Jesus é aquele que disse que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando a gente passa a ler a Bíblia, a gente passa aqui a encontrar um verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Vejam só, quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais na semana, a raiva ou ódio, ela cai 32%. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender de que o que Jesus Cristo veio ensinar e veio fazer com que a gente praticasse seria o amor. E tem um momento, aquele momento em que a raiva tenta aflorar dentro de nós, aquele momento de ódio, mas Jesus, a palavra de Deus diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E aí a gente passa então a se dominar, a ter o domínio próprio, e a gente começa então a saber administrar esse momento em que a gente é ofendido, ou que a gente também ofende às vezes as pessoas, e a gente então encontra aqui as palavras de Jesus que nos instrui nesse momento difícil. Vejam só, a amargura em relacionamento cai 57%. Por que a amargura cai 57%? Essas amarguras em relacionamento. Claro que quem já passou pelo momento assim, já passou e teve uma decepção no relacionamento, ou as pessoas às vezes se sentem muito triste, muito chateado, alguns perdem até o prazer de viver, mas quando começam a ler a Bíblia, a palavra de Deus, ela começa aqui a encontrar um consolo do Espírito Santo, aquele que Jesus enviaria para nos consolar, para nos ensinar. E então nesse momento complicado da vida, nesse momento difícil, a gente encontra alguém que está sempre junto de nós, nos instruindo neste momento e nos consolando o coração, que é o Espírito Santo de Deus. Vejam só, a estagnação espiritual, ela cai 60%. E essa estagnação espiritual não é difícil às vezes de se enfrentar. A gente vê homens da Bíblia como Elias, Jonas, que passaram por esse momento de esgotamento, essa estagnação, esse momento de desânimo. E então a gente sabe que nesse momento Deus sempre intervém, Deus sempre chega e sempre nos dá então a força para nós caminhar um pouco mais, e isso só se encontra nas leituras da palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Vejam só, o contato com pornografia cai 61%. Por quê? Porque quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais separado dessas coisas você quer ficar. Quanto mais você está cheio da palavra de Deus, mais afastado dos pecados a gente quer estar. Então, o contato com a pornografia, para quem lê a Bíblia Sagrada, ele cai 61%. Agora vejam só, o aumento também na ação em compartilhar a fé, ela aumenta 200%. Por quê? Porque você começa então agora a ver que aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus, você quer agora compartilhar a sua fé, a fé que você encontrou ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, você quer compartilhar isso então. E aí quando você começa a ter isso no coração, você quer compartilhar também com aqueles que ainda não têm. Vejam só, a prática de formar discípulo aumenta 230%. Então é muito importante a leitura da palavra de Deus, porque assim como você se tornou um discípulo de Jesus, você quer fazer outros discípulos.
Você quer fazer com que essas pessoas que você conhece agora, que você vai conversando, você quer que elas venham também para os caminhos do Senhor, e elas passam então agora a também ter o desejo de ser um discípulo daquele que é mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele está sempre nos incentivando a fazer isso, a formar, a praticar discípulos. E vejam só, para encerrar, a capacidade de guardar a palavra de Deus aumenta 400%. É muito interessante isso. O salmista diz no Salmo 119, ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vejam só, você começa a guardar essas palavras e no momento em que você precisa, e ela diz também no mesmo Salmo 119, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é muito interessante porque a gente começa a guardar essas palavras, começa a guardar as palavras de Jesus, e naquele momento de tentação, naquele momento de tribulação, naquele momento difícil e complicado, a gente sabe também agora se defender pela palavra de Deus. Assim como Jesus venceu o diabo no deserto, nós também venceremos pelo poder da palavra de Deus, guardaremos a palavra na leitura da Bíblia. Então, comece, se você ainda não lê a Bíblia, se você não é um praticante, ou seja, um leitor da Bíblia Sagrada, comece então a ler a Bíblia Sagrada. Comece a se interessar pela leitura da Bíblia. Ela ainda é o livro mais lido, o livro mais vendido, e é o único livro que as suas palavras causam um efeito enorme na nossa vida material e espiritual. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero ter ajudado você que nos ouve. Eu espero que você também passe agora a ter um interesse pela palavra de Deus, e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, no nome de Jesus.